Fiquei velho. E se você me perguntar qual foi o maior arrependimento da minha vida, a resposta não vai ser nenhuma dívida, nenhum negócio que deu errado sozinho, nenhuma doença. Meu maior arrependimento foi ter confiado demais em certas pessoas, no momento errado, sem prestar atenção nos sinais que a vida foi me dando bem antes de eu perder o que levei décadas para construir. Meu nome é Sebastião. Tenho 87 anos e passei quase 60 deles trabalhando como marceneiro, com as próprias mãos, desde o dia em que meu pai me ensinou a segurar uma plena até o dia em que fechei as portas da minha oficina, já bem mais velho, cansado, mas em paz com o trabalho que deixei para trás. A história que vou te contar hoje não é sobre madeira nem sobre móveis. É sobre as pessoas que deixei entrar demais na minha confiança e o preço que isso me custou ao longo de uma vida inteira. Deixa o like agora, se inscreve no canal e ao final me conta nos comentários. Você já confiou em alguém que te ensinou, do jeito mais difícil, a prestar mais atenção da próxima vez? Quero ler cada resposta. Comecei minha oficina sozinho, aos 23 anos, em um puxadinho atrás da casa dos meus pais, com ferramentas emprestadas e uma vontade enorme de provar que conseguia sustentar uma família com as próprias mãos. Trabalhei duro, fui ganhando fama de caprichoso na cidade e aos poucos a oficina foi crescendo, até que aos 35 anos já não dava conta sozinho e precisei contratar ajuda. Foi nesse momento que conheci Toninho, um rapaz simpático, trabalhador, com um talento natural para lidar com clientes que eu, homem de poucas palavras, nunca tive. Em poucos anos, Toninho deixou de ser empregado e virou sócio. E eu, orgulhoso de ter alguém tão dedicado ao meu lado, nunca pensei em colocar no papel, com clareza jurídica, o que cada um de nós tinha direito naquele negócio que os dois ajudávamos a construir. Durante 15 anos, tudo pareceu funcionar bem. A oficina cresceu, contratamos mais gente, chegamos a fornecer móveis para lojas de 2 cidades vizinhas. Eu confiava cegamente em Toninho para tudo que envolvia números, pagamentos, contratos com fornecedores, porque ele tinha jeito para aquilo e eu preferia ficar na bancada, fazendo o que sabia fazer de verdade. Nas raras vezes em que minha esposa Adelina comentava de leve que eu deveria pelo menos dar uma olhada nos livros de vez em quando, eu respondia que confiava em Toninho como confiava em mim mesmo, que aquilo seria quase uma ofensa a um homem que tinha ajudado a construir tudo aquilo ao meu lado. Hoje sei que essa frase, dita com tanto orgulho na época, foi exatamente o convite que faltava para que a confiança cega tomasse conta de tudo. Foi exatamente essa confiança cega, sem nenhuma verificação, sem nenhuma pergunta incômoda, que me custou caro anos depois, quando descobri por acaso, através de um fornecedor que reclamou de um pagamento atrasado, que Toninho vinha desviando dinheiro da oficina havia pelo menos 4 anos, escondendo números, criando despesas falsas, enchendo o próprio bolso enquanto eu trabalhava de sol a sol, acreditando que estávamos apertados por causa do mercado. Quando confrontei Toninho, ele nem negou direito. Disse que achava que merecia mais do que eu estava disposto a dar, que tinha trazido tantos clientes quanto eu tinha trazido talento, e que, no fundo, ele considerava aquele dinheiro tão dele quanto meu. Não tínhamos nada assinado que provasse o contrário de forma clara, e um advogado que procurei na época me disse que uma briga judicial custaria mais do que eu conseguiria recuperar. Engoli o prejuízo, desfiz a sociedade e recomecei sozinho,
aos 50 anos, com metade dos clientes e o dobro da desconfiança no peito. Existe um pesquisador chamado Karl Pillemer, da Universidade Cornell, que entrevistou centenas de idosos perguntando quais eram os maiores arrependimentos da vida deles. E uma das respostas mais repetidas era exatamente essa: ter confiado demais, rápido demais, sem verificar nada, em pessoas que ainda não tinham realmente provado merecer aquele nível de confiança. Ele também observou que esse tipo de arrependimento raramente vinha acompanhado de raiva do outro, e sim de uma tristeza mais funda, dirigida para dentro, o peso de reconhecer que a própria pressa, o próprio desejo de acreditar no melhor das pessoas, tinha aberto a porta para o prejuízo. Eu não conhecia essa pesquisa quando perdi metade da minha oficina para Toninho, mas hoje entendo perfeitamente do que ele estava falando, porque vivi exatamente isso na pele. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e que talvez esteja prestes a confiar demais e depressa demais em um novo sócio, um novo amigo ou um novo parceiro de negócios. E continua comigo porque a história ainda não tinha terminado ali. Reconstruí a oficina sozinho, com mais cuidado dessa vez, e nos anos seguintes as coisas voltaram a crescer, devagar, mas de forma sólida. Foi então que outra pessoa entrou na minha vida de um jeito que também me marcou para sempre. Meu cunhado Ademir, casado com minha irmã mais nova, um homem de conversa envolvente que vivia falando de oportunidades de investimento que iam nos deixar ricos rapidamente. Depois da lição com Toninho, eu jurava que nunca mais confiaria cegamente em ninguém com meu dinheiro. Mas Ademir era família, e família, eu pensava, era diferente. Aos 62 anos, já com uma reserva financeira que tinha juntado com muito sacrifício, pensando na aposentadoria, deixei Ademir me convencer a investir uma parte considerável dessas economias em um negócio de revenda de terrenos que ele garantia ser seguro, com retorno garantido em poucos meses. Não pedi documentos, não procurei um advogado, não conversei com ninguém de fora da família antes de assinar. Confiei porque era sangue do meu sangue, porque tinha visto aquele homem crescer, porque imaginei que ninguém trairia a própria família da mesma forma que um sócio de fora tinha me traído. O negócio nunca existiu de verdade. Era o que hoje chamam de pirâmide financeira. E Ademir, iludido ou desonesto, eu nunca soube ao certo qual das duas coisas, tinha colocado boa parte do próprio dinheiro ali também, junto com o de mais alguns parentes que confiaram nele exatamente pelo mesmo motivo que eu confiei. Perdi quase um terço da minha reserva de aposentadoria. E pior do que o dinheiro perdido foi o Natal seguinte, sentado à mesma mesa que Ademir, fingindo civilidade por causa da minha irmã, engolindo uma raiva que demorou anos para diminuir. Minha irmã, coitada, também perdeu boa parte das próprias economias e demorou quase uma década para admitir, mesmo para si mesma, o tamanho do estrago que o marido tinha causado dentro da própria família. Foi aí que finalmente entendi algo que hoje considero a lição mais importante da minha vida inteira, mais importante até do que qualquer técnica de marcenaria que aprendi na vida. Confiança não deveria se basear em quem a pessoa é para você no papel, se é sócio, se é amigo de longa data, se é família por sangue ou por casamento. Confiança deveria se basear em como essa pessoa se comporta quando ninguém está checando, quando o dinheiro está em jogo, quando ela poderia se aproveitar de você e escolhe, ou não escolhe, fazer isso. Você deve estar se perguntando se, depois de tudo isso, eu simplesmente parei de confiar em qualquer pessoa pelo resto da vida. E a resposta é não.
E essa é a parte mais importante que eu quero deixar clara para você agora. Existe um estudo conduzido ao longo de mais de 80 anos pela Universidade Harvard, conhecido como o Estudo Harvard sobre o Desenvolvimento Adulto, hoje liderado pelo pesquisador Robert Waldinger, que acompanhou a vida de milhares de pessoas por décadas e descobriu que relações de confiança verdadeira, quando bem escolhidas, são o fator que mais prediz saúde e felicidade na velhice, mais do que dinheiro, mais do que sucesso profissional. Fechar o coração para todo mundo depois de ser traído não é sabedoria. É apenas outra forma de se machucar, trocando o risco da traição pela certeza da solidão. O que mudou em mim não foi deixar de confiar. Foi aprender a confiar devagar, com atenção, prestando atenção em detalhes que antes eu ignorava por preguiça ou por educação. Passei a observar como as pessoas tratavam quem não podia fazer nada por elas, não só quem elas queriam impressionar. Passei a colocar tudo no papel, mesmo com família, mesmo com amigos de infância, porque descobri que documento claro nunca destruiu uma relação boa, só impediu que uma relação ruim destruísse a mim. Passei a demorar meses, às vezes anos, antes de misturar dinheiro com qualquer relação, por mais promissora que parecesse no início. Reconstruí minha vida financeira aos poucos, com muito mais cautela, e me aposentei definitivamente aos 74 anos, com uma reserva modesta, mas segura, e principalmente com um círculo pequeno de gente em quem realmente confio, testado ao longo de décadas, não por bonita conversa, mas por comportamento repetido, ano após ano. Minha esposa Adelina, que aturou cada uma dessas quedas ao meu lado sem nunca me deixar desistir. Meu filho mais velho, que assumiu parte da marcenaria comigo nos últimos anos e nunca, uma única vez, me deu motivo para duvidar dele. 2 ou 3 amigos de décadas que provaram repetidas vezes, em momentos pequenos e grandes, que mereciam o lugar que ocupam na minha vida. Hoje, quando algum conhecido mais novo me procura pedindo conselho sobre um sócio empolgante que acabou de conhecer, ou sobre um parente cheio de promessas de dinheiro fácil, eu sempre conto um pedaço dessa história e faço a mesma pergunta que gostaria que alguém tivesse me feito aos 23 anos. Pergunto se essa pessoa já provou, em situações pequenas ao longo do tempo, que merece confiança em uma situação grande, ou se o que está pedindo confiança é só a simpatia do momento, a urgência do agora, a promessa bonita sem histórico nenhum por trás. Quase sempre, quando param para pensar com calma, já sabem a resposta. Só precisavam de coragem para admitir o que já enxergavam. Se existe um conselho que eu queria ter recebido aos 23 anos, quando abri aquela oficina cheio de sonhos e nenhuma desconfiança, é este. Confiança não é um interruptor que se liga de uma vez só porque alguém é simpático, é família ou promete resultado rápido. Confiança é uma construção lenta, feita de comportamento repetido ao longo do tempo. E qualquer pessoa que tenta pular essa construção, pedindo que você confie rápido demais em dinheiro, em documentos, em decisões grandes, está te dando exatamente o sinal que você precisa prestar mais atenção, não menos. Fiquei velho, é verdade, e carrego esse arrependimento comigo até hoje, o de ter confiado demais, rápido demais, em pessoas que ainda não tinham provado merecer aquele lugar. Mas também fiquei sábio o suficiente para transformar essa dor em cuidado, não em amargura, e para continuar, apesar de tudo, com o coração aberto para as poucas pessoas que realmente provaram, com o tempo, que mereciam entrar nele. Se pudesse voltar no tempo e conversar com o Sebastião de 23 anos,
cheio de sonhos e nenhuma desconfiança, eu não diria para ele confiar menos nas pessoas. Diria apenas para confiar devagar e nunca confundir simpatia com caráter. Se essa história tocou em algo que você já viveu ou tem medo de viver, me conta aqui nos comentários, sem vergonha nenhuma, porque essa conversa pode ajudar muita gente que está calada com o mesmo arrependimento. Se você quiser apoiar esse canal a continuar existindo, sua contribuição ajuda diretamente a levar essas histórias para mais pessoas da nossa idade toda semana. Ao apoiar, você passa a fazer parte de uma comunidade que decidiu envelhecer com os olhos abertos e o coração protegido. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que talvez esteja prestes a confiar rápido demais em alguém que ainda não provou merecer isso. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito mais gente a encontrar essa conversa na hora certa.